Convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 13 até o verso de número 19. Texto bem conhecido, a escolha dos 12 apóstolos, né? Os nomes dos apóstolos, enfim. Esse é um texto também singular para a história da igreja, para a história da redenção, né? Marcos 3, do verso 13 ao verso 19. Acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Te agradecemos, Pai, por Tua palavra e nos colocamos aqui mais uma vez para prender aos Teus pés. Cremos no poder do Espírito. Sê conosco, Pai, sê conosco, em nome de Jesus. Nós assim Te oramos essa noite mais uma vez. Magnifica o Teu nome e a Tua palavra em Teu Filho. Amém. Como nós observamos a princípio, esse texto é um texto muito rico. E uma das abordagens que eu poderia aqui ter com os irmãos é até mesmo a percepção da importância desse fato para a história da redenção. Quando nós pensamos na escolha dos apóstolos, no chamado, nós estamos lidando com aquilo que é o fundamento da igreja. Quando Paulo vai estabelecer essa verdade de forma doutrinária, em Efésios 2, verso 20, quando Paulo diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, só daqui nós poderíamos caminhar por uma linha também muito bela e profunda da compreensão do apostolado, de Cristo, da autoridade dos apóstolos. Quem sabe, se essa for a vontade de Deus ainda, que voltemos a esse texto para essas considerações. Mas é interessante, eu quero aqui essa noite, em uma abordagem, uma aplicação distinta, observar essa escolha dos 12, relatada por Marcos, a essa altura em seu evangelho. Então, Marcos coloca bem aqui, logo depois daquele relato, como nós vimos anterior, sobre as multidões que seguiam o Senhor. E logo depois de considerar as multidões que seguiam, e também Marcos observa que um pouco antes, como nós vimos algumas semanas atrás, a oposição por parte das autoridades religiosas. Então nós vemos aqui Marcos destacando, ou seja, você tem aqui dois contextos, podemos dizer assim, mais imediatos: rejeição e aceitação. E nós temos aqui, podemos dizer, eleição, a escolha de Cristo daqueles que lhe pertencem. Então, Marcos aqui, observando o quadro que o evangelista quer nos apresentar, ele mostra como o evangelho, lembra quando Simeão tomou o menino, Lucas registra isso, e ele diz: essa criança será alvo de contradição. Será para erguer a muitos, também para a ruína de muitos em Israel. Então nós vemos a ruína das autoridades religiosas, né? Eles não entendem, perseguem o Cristo. E nós vemos também outros serem levados, compreendendo a palavra, chegando a Cristo. Isso vai acontecendo na vida, no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Marcos destaca aqui para nós, eu creio que o texto colocado aqui, como o Senhor, Ele soberanamente atrai para si aqueles que lhe pertencem. E eu quero observar com os irmãos como se dá esse chamado dos 12 apóstolos, que nós podemos aprender da relação do Mestre com os seus discípulos mais próximos.
como nós falamos a princípio, sendo os 12 apóstolos o fundamento da igreja, nós podemos aqui considerar alguns princípios para o chamado de todos aqueles que irão compor a igreja de Deus, ou seja, sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aquilo que foi real na vida dos apóstolos foi o que eles nos transmitiram com doutrina também pela sua experiência, por aquilo que aprenderam de Cristo. Lembra que João fala na sua primeira epístola, né? Aquilo que vimos, ouvimos, nossas mãos contemplaram, nossas mãos apalparam, nós contemplamos acerca do verbo, né? A palavra da vida, e registramos isso para que vocês tenham comunhão conosco. Então nós vemos aqui um registro apostólico, creio que sob orientação apostólica, e nós podemos aqui identificar como se dá a nossa chamada, como se dá o ser discípulo de Cristo, como Cristo chama, como se dá o discipulado. Embora, claro, esses apóstolos aqui, nessa altura, esses homens separados, né, dentre os muitos discípulos que ali estavam, eles já tivessem sido chamados por Cristo. Mas o princípio aqui, os princípios importantes que eu observo, é do discipulado. Como isso se dá? O que é ser um discípulo de Cristo? Como isso se inicia? Como isso se desenvolve? Quais aplicações nós podemos aqui observar para a nossa vida? Então, veja, esse é um texto também muito importante, registrado pelos 3 evangelistas, né? Tanto Mateus, Marcos e Lucas registram a escolha dos 12 apóstolos, com algumas peculiaridades, Nós iremos observar aqui no decorrer da nossa prédica. Mas, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para algo aqui que eu creio que fundamenta o discipulado primeiramente. Veja, o verso 13 nos diz, do capítulo 3, depois subiu ao monte, o texto sagrado diz, e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Lucas, né, vai nos relatar aqui que essa subida ao monte do Senhor é para orar. Se você observar em Lucas capítulo 6, um pouco mais à frente, veja, o texto sagrado diz para nós, no verso de número 12, que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus passa a noite em oração. Lucas especificamente diz para nós o que ele estava fazendo no monte. Marcos menciona que ele subiu ao monte. E o mestre passa a noite em oração antes da escolha dos seus 12 discípulos, 12 apóstolos. De fato, Lucas é um evangelista que vai observar como os momentos singulares no ministério do mestre são precedidos pela oração. Só aqui nós já poderíamos ter um ponto para desenvolvermos da importância da oração para o ministério, para a escolha de liderança, para tudo mais. Lembra em Atos 13, quando vai ser escolhido Barnabé e Saulo para a obra do Senhor missionária, eles oram, jejum, tudo isso replicando essa realidade própria do Senhor de orar, de buscar a orientação do Senhor. Porém, aqui eu quero destacar a relação de amor entre o pai e o filho, na relação de amor do pai e do filho com aqueles que ele chama para ser. Ou seja, a nossa chamada, a escolha de Cristo para com aqueles que serão os seus, é precedida por um contexto de amor. É isso que eu acho maravilhoso. Cristo, ele vai orar ao Pai, ele ora ao Pai, buscando a orientação do Pai para aqueles que estariam com ele em todo o seu ministério, para aqueles que estariam juntos, né, dele, para aqueles que caminhariam com ele. E Cristo não vai considerar aqui as questões daquilo em que cada um é mais perito, até porque esses homens vinham de origens distintas, de funções distintas, de culturas, podemos dizer, familiares distintas. Esse é mais hábil, esse é mais prudente. Não. Uma relação de amor antecede a escolha. Por que eu destaco isso? O que eu observo essa relação de amor? Cristo passa a noite em oração, falando com o Pai, falando sobre os seus discípulos, falando sobre aqueles que lhe pertencem. Jeremias, escrevendo, né, no capítulo 31, verso número 3, eu gosto muito desse texto, porque destaca para nós a beleza da escolha divina. O Senhor diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Ou seja, nós podemos afirmar que desde a eternidade,
No conselho da bendita Trindade, as pessoas divinas estabeleceram aqueles que haveriam de ser salvos, estabeleceram aqueles que haveriam de ser os discípulos de Cristo. De fato, a igreja é um presente de Deus para Cristo. Quando Cristo cumprir a obra, entregará o reino ao Pai, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. O que nós temos aqui em Marcos 3, Mateus 10 e Lucas 6, é mais uma amostra gloriosa dessa relação de amor que fundamenta a escolha dos seus discípulos. Então Jesus não vai escolher os discípulos por tecnicidade, não vai escolher os discípulos por nome, recurso, fama, habilidade, perícia, não. Mas pelo quê? Pela relação que ele tem com o Pai. Uma relação de amor, em oração. Isso fundamenta uma doutrina que eu creio que é muito cara, porém pouco evocada por nós, crentes. O fato de que Cristo vive sempre para interceder por nós. Nossos nomes estavam nos seus lábios na eternidade. Nossos nomes foram ecoados pelos seus lábios quando fomos chamados. E nossos nomes estão para sempre na pauta da relação do Pai com o Filho. Então, claro que desde toda a eternidade, esses 12 nomes foram dados a Cristo, ao Pai, o Pai ao Filho, o Filho com o Pai, o Espírito. Mas naquele momento, ele busca o Pai e ora por esses homens. E os chama. E eles continuam sendo pauta da oração do Senhor Jesus. Lembra quando Pedro ele está ali dizendo que não vai negar o Senhor, né? E ele diz assim, olha Pedro, Satanás vos pediu para se andar com você. Mas o Senhor disse assim para Pedro, eu fiz o quê? Eu roguei por ti. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Romanos capítulo 8, abre comigo a escritura, veja. O apóstolo Paulo fala sobre essa doutrina importante. A gente tem falado nessa temática da oração, né? Importante demais. O Senhor orava constantemente. E o texto diz, em Romanos 8, versículo 34, observa isso. Quem os condenará? O texto sagrado diz. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também faz o quê? O que está escrito aí? Intercede por nós. Existe, é algo muito reconfortante. Às vezes eu estou passando lutas, dificuldades na minha vida, o irmão mandou uma mensagem para mim, disse, pastor, eu estou orando pelo Senhor. É bom saber que os irmãos estão orando por nós. É bom saber que nós oramos uns pelos outros. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, não sei se você parou para pensar nisso. O dia todo Jesus orou por você. O dia todo. A todo instante. Isso se deu na nossa escolha. Né? Eu fico imaginando aquele dia em que você estava entregue aos seus pecados. Eu estou aqui pensando no dia que isso aconteceu comigo. E Jesus disse, Pai, vamos salvar ele hoje. Vamos nos revelar a ele hoje. Espírito Santo, ilumina esse homem agora. Ilumina essa mulher agora. É hora de ele ser meu discípulo. É hora dele ser meu. E tudo que o filho pede ao pai, o que é que está escrito? O pai atende. Ele diz, eu sei, Pai, que tu sempre me ouves. Hebreus capítulo 7, o autor dos Hebreus, ele afirma isso de forma muito bela, quando destacando o ministério de Cristo, ele diz para nós aqui, Hebreus capítulo 7, deixa eu ver se é essa referência, não sei se eu salvei aqui correta. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. O que está escrito aí? Vivendo sempre para o quê? Para? Já pararam para pensar nisso? Você foi salvo em uma oração. Cristo orou e disse, ele agora é meu discípulo. Ela agora vai ser minha discípula. E toda a sua vida de salvação consiste nessa realidade de Cristo estar constantemente falando com o Pai acerca de você, acerca de mim, acerca de nós. Isso fundamentou a escolha dos apóstolos. Isso fundamenta a igreja que é edificada no fundamento dos apóstolos.
Nós fomos escolhidos, irmãos, em amor. Nós somos chamados em amor. Nós somos preservados em amor. No amor do Pai pelo Filho, no poder do Espírito Santo. De modo que nós só podemos ser abandonados por Deus se um dia Ele deixar de viver em amor com o seu Filho. Ou seja, nunca. Nunca. Se essa relação pudesse ser rompida, se a Trindade pudesse ser dividida, aí sim você poderia se perder. Mas o fato é que Deus é eterno, soberano e imutável, e na relação das benditas pessoas, constantemente intercede por nós, o Filho de Deus, para que possamos chegar a bom êxito, à consumação da nossa salvação. Louvado seja Deus por isso. E alguém que entrou aqui essa noite e não conhece o Senhor, quem sabe, hoje o seu nome possa ser pronunciado por Ele e você seja salvo essa noite. Né? Ele possa dizer ao Pai, é hoje. Ele entrou ali, nem sabe por quê. Ela entrou ali essa noite, nem sabe por quê. Ele até pensa que é crente, ela até pensa que é crente, mas hoje eu vou mostrar para ela o que de fato, para ele, o que é ser um discípulo meu. Evangelho de Marcos, capítulo 3, volta comigo lá, no versículo 13 ainda, o texto diz que ele sobe ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram. Veja a beleza disso aqui. Ele é quem chama de forma eficaz. Um relato de outro evangelista diz que, dentre os discípulos que estavam ali, tinham muitos. Jesus olhou e foi dizendo, é você, Simão, André, Filipe, Bartolomeu. Ele foi chamando João, Tiago. E esses homens vieram, esses homens não apresentaram currículo, esses homens não disseram, eu estou ocupado. Esses homens não levantaram nenhum questionamento, ou para quê, ou por que estavam sendo chamados. O Senhor chama soberanamente. Isso é a beleza do Evangelho. Isso é a beleza de ser um discípulo de Cristo. Não há explicação, não existem explicações. O Senhor vem do monte, Ele está orando, naquela relação de amor com o Pai, com o seu coração inflamado de prazer, com os nomes, com a lista já ali. Uma convocação, né? E Ele diz, é você, é você, é você, é você. Embora eles já compusessem o grupo dos discípulos, nós temos aqui mais uma vez o soberano Senhor em ação. Ele chama quem Ele quer. Ou seja, Ele não depende de quem quer ou de quem corre, como Paulo fala em Romanos capítulo 9, mas de Deus usar a sua misericórdia. Evangelho de João capítulo 15, irmãos conhecem esse texto? Abra comigo, no verso 16. Jesus vai afirmar isso para eles, né? Nas palavras finais ali, se aproximando o momento da sua crucificação, ele vai dizer, no verso 16, não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Veja a beleza do chamado com oração, novamente aqui, como está unido. Assim se dá a nossa salvação, e assim também se dá nossa vocação no serviço do Mestre. Assim se dá. Ele é soberano em nos chamar e em nos designar. A vida cristã não tem seu início em nossas escolhas, muito menos o desenvolvimento da mesma. Cristo, Senhor da igreja, a compõe e a designa. Eu entendo perfeitamente. Não sei se eu posso falar perfeitamente pecador que sou. Acredito que não. Mas, enfim, eu entendo muito o apóstolo Paulo quando ele diz que a graça de Deus se manifestou para ele, o principal dos pecadores. Nós lemos isso, eu que outrora fui blasfemo, nós lemos isso pela manhã, perseguidor, ele disse que ele era insolente. Mas a graça abundou para com ele ao ponto de salvá-lo e de lhe confiar o ministério da reconciliação, da palavra de Deus. Eu entendo isso perfeitamente, nesse sentido de vocação, de chamado. É uma ironia divina. Todo pastor que se conhece sabe quanto é ironia divina ele ser pastor. Por ser pecador, por conhecer a sua vida, por se ver totalmente incapaz.
Irmãos, nós não estamos aqui porque nós assim o queremos. Nós estamos aqui porque Ele quis. Ele chamou para Ele os que Ele mesmo quis. Você é crente não por opção, mas por vocação. O Senhor nos tomou para si e nos designou para Ele, para o que Ele quis. A igreja não é sobre as minhas escolhas, mas sobre as escolhas dEle. Eu creio que isso é tão importante para a vivência da igreja. Isso é importante para nós como crentes e para a vivência na igreja. Igreja não é o projeto de vida que você apresenta. Igreja é o projeto divino. E onde Deus quiser lhe encaixar, Ele lhe encaixa. Senhor é que age soberanamente e chama de forma eficaz para Ele aqueles a quem Ele quer. Às vezes a pessoa adentra aqui, acontece muito isso, né? Sem nenhum interesse ou intenção religiosa. Eu vou ali porque a gente precisa estar na igreja, né? A gente precisa das coisas de Deus. Primeira vez que eu entrei na igreja, eu entrei para zombar da igreja. Foi. Já falei isso aqui para os irmãos. Estava eu e outro amigo meu. A igreja, quando a gente chegou, o pessoal falando, como é o... Olha as cores, né, de juventude, né? Não sei se os irmãos conhecem, tem um cantor, acho que o nome do cantor, não sei se é Paul Andrews, não sei se os irmãos conhecem. Aí quando eu cheguei na recepção com esse amigo meu, o irmão perguntou, como é seu nome para ele? Paul. Aí ele perguntou para mim, e o seu? Andrews. Paul Andrews, ó. Deu até certo, André Andrews, né? Enfim. Eu entrei na igreja para brincar. Deus olhou para mim e disse assim, nós vamos já brincar, né? Nós vamos já brincar, você vai ver como você nunca mais vai sair daqui. Né? Irmãos, não é sobre nós. É sobre Ele chamar. A pessoa às vezes adentra a igreja, vou ali porque minha mãe aperreia, eu vou ali porque meu pai aperreia, eu vou ali porque meu pai e minha mãe resolveram ser crentes, não é nenhuma opção minha, eu estou aqui essa noite, enfim. Até gosto de conversar, brincar, depois tem um momento interessante. Mas para mim, quando eu tiver de maior, ou assim, mandar na minha vida, tomar conta da minha vida, ser dono do meu nariz, eu não vou mais não. Hoje pode ser a noite que Jesus lhe pega de jeito, viu? Hoje pode ser a noite em que tudo pode mudar. Quem sabe Ele já não passou o dia em oração por você. Diz assim, Pai, hoje é dia daquele rapazinho se dobrar aos nossos pés. Hoje é dia daquela moça se dobrar aos nossos pés. Irmãos, isso é maravilhoso. Evangelho de Marcos, capítulo 3, observa que ainda no discipulado, ele é precedido, ele é fundamentado no amor. O discipulado acontece de forma soberana, Cristo chama aqueles a quem Ele quer, de forma eficaz. E a beleza é que Ele nos chama para estarmos com Ele. Veja, o texto sagrado diz aqui em Marcos 3,13. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis e vieram para junto dele. O texto diz. E ainda no versículo 14. Então designou 12 para estarem com Ele. A vida cristã, o discipulado, é um relacionamento com a pessoa do Salvador. Ele nos chama para junto dEle, para estarmos com Ele. Equivocadamente, muitos se relacionam com as verdades do cristianismo. Por que eu estou falando equivocadamente? Se maravilham com a beleza do cristianismo, com a sua singularidade. Quando você lê as confissões de fé, tanto você pode observar na confissão de 1689, a confissão de Westminster, enfim, elas vão destacar que existe uma beleza, uma singularidade nas Escrituras que chama a atenção dos homens. O homem pode até por birra dizer que, assim, a Bíblia não é um livro tão importante, mas ele sabe da beleza, da singularidade, da harmonia que existe nas Escrituras, e isso atrai muitas pessoas. Mas, de fato, essas pessoas nunca tiveram um relacionamento com a essência do ensino, ou seja, o próprio Cristo. É fato que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, mestre, ele era chamado assim, mas é fato que o ensino era Ele. Ele não chamou os discípulos
para aprenderem tecnicidades teológicas. Isso tem o seu valor, vou dizer que não tenha. Mas ele chamou, sim, aqueles homens para um relacionamento com ele, para uma intimidade que existe para aqueles que temem a Deus. Salmo 25, veja, esse texto é muito belo. O salmista vai nos dizer assim, Salmo 25, Davi nos diz assim: no verso de número 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Interessante que os israelitas conheciam a aliança. Os israelitas conheciam tudo que foi entregue a Abraão, a Isaac, a Jacó, a aliança com Davi. Eles eram, Paulo vai dizer em Romanos, que os israelitas, a eles foram confiados os oráculos de Deus. Mas não eram todos os israelitas que tinham intimidade com o Senhor. Paulo afirma isso em Romanos, dizendo que nem todo israelita, de fato, é um israelita. Nem todo aquele que nasce em Israel é um israelita. Nem todos aqueles que estão na igreja, de fato, têm intimidade com Cristo. Salmo 103, a Escritura nos diz isso. Eu creio que existe, né? Daí é que vem a questão do fruto, é muito importante, não tem como entrar agora nesse ponto. Mas, com o passar do tempo, eu me convenci como crente, como pastor, que um dos campos evangelísticos realmente é a própria Assembleia da igreja. Muitas pessoas vêm para a igreja por anos e depois é que vão ser salvas por Cristo. Vão entender, compreender a grandeza de Jesus Cristo. Salmo 103, versículo 7. Olha o que diz aqui, esse texto, esse salmo maravilhoso. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. É bem verdade que os feitos aos filhos de Israel incluem Moisés também. Mas Moisés conhecia os caminhos. Moisés conhecia as veredas. Ele manifestou isso a Moisés. Lembra quando os irmãos ali de Moisés, enfim, aqueles rebeldes que se levantaram contra Moisés, ele disse: olha, Moisés, eu falo com ele face a face. Vocês estão se levantando contra um homem que tem uma intimidade comigo. Moisés conhecia os caminhos do Senhor. Um verbo que define muito bem essa realidade, é recorrente tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Deixa eu mostrar para os irmãos Gênesis 5. Os irmãos conhecem o texto também. Quando o autor sagrado fala de Enoque, o texto diz em Gênesis 5, primeiro livro da Escritura, que Enoque viveu 165 anos, verso 21, gerou a Metusalém, andou Enoque com Deus. Veja o verso 22, andou Enoque com Deus. Quando você vai um pouco mais à frente e se fala sobre Noé, ele vai definir a história de Noé. Qual é a história de Noé? Gênesis 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Como definir essa vida de comunhão com Deus? Noé, o que está escrito aí? Andava com Deus. Jesus chamou os discípulos para andarem com Ele, viverem com Ele. Que de fato Cristo quer a sua imagem em nós. Ele sabia que isso só seria possível na influência real, pessoal e transformadora. Não é uma questão, irmãos, de você conhecer sobre Cristo. É de você conhecer a Cristo. É de você dizer, eu sei em quem tenho crido, como diz o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando os discípulos estão lhe pregando a palavra, chega-se a uma conclusão que Lucas registra por parte dos de fora da igreja. Quando ouviram aqueles homens pregar, eles disseram algo interessante. Atos 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles o quê? Estudado com Jesus. É isso que está escrito aí? Não, estado com Jesus. Veja que eles falam até que eles são iletrados e doutos. Por quê? Porque eles não tiveram uma formação formal no contexto judaico, não foram criados aos pés de grandes homens, como Paulo aos pés de Gamaliel. Mas Jesus chamou aqueles homens para estarem com Ele, ficarem junto dele. Isso caracteriza o discipulado.
Eu pergunto, você o conhece? Você conhece a Jesus? Ou você ouve sobre Jesus? Você convive com Ele? Ele enternece o seu coração? Ele está com você ao despertar? Ele está com você ao se deitar? Nas palavras precipitadas que vêm à sua boca, Senhor Jesus. Nos pensamentos impuros que aparecem, Senhor, limpa a minha mente. Nos olhares fugidos, Senhor, santifica os meus olhos. Nas motivações errôneas do coração, Senhor, não quero ser assim. Você sabe que Ele está diante, do lado, atrás, por cima, porque Ele é tudo em você. Você não consegue mais conceber uma vida distante do Senhor. É interessante, né? Eu estou lendo um livro agora do Sinclair Ferguson, e ele fala sobre essas últimas palavras de Cristo, a mesa com o Senhor, acho que é o título do livro é esse. E quando o Senhor fala assim, é necessário que eu vá. Aí os discípulos, puxa, tu vai embora, aquela coisa. É melhor. Por quê? Porque ele disse que haveria de enviar o Consolador, que estaria, né? Ele diz, o Espírito da verdade, que está convosco, que estará em vós. O que Jesus estava dizendo ali, se eu for para a glória, né? Claro que isso haveria de acontecer, quando eu for para a glória, eu vou trabalhar dentro de vocês. Eu estou aqui ao redor de vocês, eu só posso abordar poucas pessoas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu ministério é limitado, tempo, espaço. Mas quando eu for, pode ter certeza, né? Eu irei ser uma presença constante dentro de vocês, porque o Espírito da verdade estará dentro de vocês, dando testemunho de mim. Por isso que todo tempo, toda hora, todo instante. Eu sei que acontece também o contrário, mas eu achei muito belo um vídeo que minha esposa mostrou esses dias, de uma senhora com Alzheimer. Pode acontecer também, ou seja, a demência acontece, Cristo guarda aquela alma assim. E estava o marido e o filho dela próximo a ela, né? E aí pergunta, você sabe quem eu sou? Ela, não sei. Eu sei que você está aqui todo dia, mas não sei quem você é, né? E o filho também. Mas a senhora conhece Jesus? Ela, Jesus? Jesus é meu Salvador. Achei tão belo aquilo, né? Jesus é meu Salvador. Ela conhecia. Ele está conosco. Por isso que Deuteronômio fala, capítulo 6 ali, quando ele diz, né? Falarás desses mandamentos ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho. Estarão nos umbrais da tua casa, te serão por fronteira entre os olhos, estarão na tua mão. A palavra vai dominar a vida do homem. A palavra, o verbo Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Cristo não é uma ideia. Cristo é a pessoa bendita de Deus em carne. Ele é vivo, Ele é real. E Ele se relaciona com aqueles que lhe pertencem, que nos transforma todos os dias através de um relacionamento autêntico e vivo com Ele. Por isso que Ele chama os discípulos para estarem com Ele, para estarem junto dEle. Venham para cá, fique perto de mim. É bom, não é? É muito bom isso. Evangelho de Marcos, volta comigo, capítulo 3. Ele nos diz aqui ainda assim, perceba, o texto sagrado diz que ele sobe ao monte, chama os que ele mesmo quis. Nós vemos que o discipulado está fundamentado no amor que existe na Trindade bendita, que nos chama a esse amor. Isso se dá, esse chamado de forma soberana, que nos chama para estarmos com Ele. É interessante que, como o pai se relaciona com o filho, ele diz assim, pai, eles também, eu posso estar neles, como tu está em mim, nós nele, essa relação, como nós falamos aqui. E ele designa os discípulos. Veja no versículo 14, diz, então designou os 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Os outros evangelistas falam também de curar. Então, basicamente 3 coisas aqui. Pregação, exorcismo, expelir demônios, e também as curas que eram ministradas por eles. É bem verdade que aqui há uma singularidade no chamado apostólico.
no que concerne à cura, no que concerne ao exorcismo. Mais especificamente, isso é bem pertinente ao ministério apostólico. Não tenho como tratar de todas as questões aqui, por isso até eu digo, às vezes a pregação não vai contemplar todas as nuances teológicas. Mas o fato é que Jesus chama esses homens e dá a eles uma santa missão. É isso que eu quero destacar aqui. E essas verdades são importantes também, eu creio, e pertinentes à igreja em todas as eras. Em primeiro lugar, a pregação do Evangelho. Você vê o texto sagrado diz que o Senhor os enviou a pregar. Lembra de Marcos capítulo 1? Abre comigo, Marcos 1, volta um pouco. Ele diz no versículo de número 38, olha o que está escrito. Jesus, porém, está escrito, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim, para pregar. E ele coloca isso como prioridade também para os seus discípulos. O testemunho cristão da verdade bendita e salvadora por parte de todos os crentes a todos os povos. Não é necessário que você seja um pregador do púlpito, alguém chamado para o ofício da proclamação do Evangelho, mas você como crente pode sim e deve falar de Cristo. Ora, veja, uma vez que você é salvo numa relação de amor, soberanamente o Senhor te atrai para Ele, te coloca perto dEle, você conhece Ele, conhece seu amor, você quer o quê? Falar dEle. Atos 11, né? Lembra do texto? Está escrito, né? Lucas retoma o relato que ele fala da perseguição que surge em Jerusalém. Então ele diz em Atos 11, no versículo 19, em diante, ele diz assim, então os que foram dispersos por causa da tribulação, Atos 11, 19, que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então perceba, nós somos chamados a falar do evangelho, falar de Cristo. Não é transmitir uma ideia, é falar de uma pessoa bendita que é Cristo. E é tão importante esse testemunho desses crentes, que surge a igreja de Antioquia, que vai protagonizar o evangelho, aliás, o livro de Atos. Nós temos a igreja de Jerusalém, de Atos 1 a 12, e a igreja de Antioquia, de Atos 13 em diante, com as missões paulinas. Então, veja, todos nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 diz isso. Então, aquilo que os discípulos foram chamados, embora com a sua prerrogativa singular de apóstolos, todos os crentes também recebem isso como discípulos, anunciar o evangelho. Porém, outra coisa importante que nós devemos considerar aqui, o quê? É que uma vez salvos, falando do evangelho, com o conhecimento autêntico de Cristo, nós teremos que lidar com as forças das trevas. Pregar e expulsar demônios. Veja a sequência da oposição. De fato, a manifestação do reino de Deus é também desbancar o império das trevas. Lembra que eu já falei isso aqui, considerando o evangelho de Marcos? Nós somos ingênuos muitas vezes. Nós estamos aqui. Olha que beleza. Irmãos, irmãs sentados, essa galeria, nosso auditório, os irmãos. Deus tem abençoado de forma singular a Igreja Batista de Parquelândia. O que é que os irmãos acham que vem na sequência? Oposição de Satanás. Que é isso, pastor? Aqui. Nunca você viu no relato bíblico uma obra, a obra de Deus, avançar sem oposição. Nunca. Pedro até disse, por que vocês estranham o fogo que surge no meio de vós destinado a provar-vos? Não tem como, irmãos. Jesus fala isso, vocês vão falar em meu nome, vocês vão ser presos. Vai ter gente que vai pensar que está cultuando a Deus, matando vocês. Não foi assim com Caim e com Abel? A primeira luta que tem é no ambiente de culto. Caim mata Abel. Então Jesus diz isso aqui, vocês vão expulsar os demônios.
Porque o levante do maligno, ele se opõe. Todas as vezes que a luz brilha mais intensamente, o diabo se levantará. E eu quero que você pense nisso no ambiente também da sua vida cristã. Efésios capítulo 6, capítulos 5 e 6, eu quero que você entenda aqui uma coisa. Nós subestimamos e somos ingênuos quanto a isso. Você crê no Senhor Jesus? Amém. Você crê no poder do Espírito Santo? Amém. Como isso deve se traduzir na nossa vida? Sendo homens e mulheres que servem a Deus. Maridos, está lá em Efésios 5, verso 22. As mulheres sejam submissas aos maridos. Maridos, amem sua esposa. Efésios 6, filhos, obedeçam seus pais. Pais, tratem os seus filhos de forma gentil, não provoquem eles a ira. Senhores, contextualizando, patrões, sejam justos. Vocês têm um Senhor no céu. Irmãos que são funcionários, trabalhem direito, vivam para a glória de Deus. Quando vocês fizerem tudo isso, vai ficar um céu na terra. Não. Versículo 10 de Efésios 6. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Você quer amar mais a sua esposa, o diabo vai se levantar. Você quer respeitar mais o seu marido, ser submisso mais ao seu marido, o diabo vai se levantar. Você quer, marido, amar mais a sua esposa, o diabo vai se levantar. Você quer ser um pai melhor, um filho melhor, o diabo vai se levantar. Você quer ser um homem justo da sua empresa, você quer ser um homem justo como funcionário, o diabo vai se levantar. Mas resistir a ele, firme na fé, e ele fugirá de vós. Nós ignoramos esse aspecto. Pensamos que a coisa não passa, não. A gente tem que aprender a perceber o diabo atuando nas coisas. Às vezes a gente é o quê? Pensa que o diabo vai vir como? Efésios 4, 27, Paulo diz, não deis lugar a quem? Ao diabo. Então, quando a gente prega a palavra, e a gente vive a palavra na nossa vida, na nossa igreja, o diabo irá se levantar, criar as situações mais inusitadas, perturbadoras. Nós temos que estar atentos, vigiando em oração. Jesus envia eles e diz, eu não estou enviando vocês para uma colônia de férias. Vocês vão ser perseguidos. Temos dificuldade com isso, né? Veja, escrevendo a Timóteo, eu já apontou aqui, a gente continua esse sermão no próximo domingo, mas escrevendo a Timóteo, Paulo diz aqui, 1 Timóteo, veja o que está escrito aqui, deixa eu ver a referência aqui, essa referência eu lembrei dela agora, 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz assim, olha, ele diz para nós, a partir do verso 22, foge outro sim das paixões, da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, com os que de coração puro invocam o Senhor, e repelem as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando, com mansidão, os que se opõem. Coisa. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para reconhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele de quê? Dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Paulo está falando da realidade da igreja. Pessoas que se tornam cativas, perdem a sensatez. Paulo está dizendo isso. Interessante como no contexto pentecostal, não pentecostal, é sai, demônio, sai, né? Exorcismos mais absurdos. Mas o que Paulo está dizendo é que a ação do diabo, ela será sutil, levando as pessoas a pensarem completamente contrário à obra de Deus, embora pensando que estão pensando pela obra de Deus. Paulo diz, vai com mansidão, vai orando, vê se essa oposição cessa, vê se esses laços do diabo são desfeitos, e essas pessoas voltem à sensatez. Isso acontece em casa,
isso acontece na igreja, isso acontece no nosso trabalho. A ação do diabo não é uma ação que você vai observar aí, um Walking Dead, uma coisa terrível, uma visão perturbadora, não. Por isso que o Senhor nos chama para essa santa missão, pregação do Evangelho. E nós temos que lidar com as astutas ciladas de Satanás. E por fim, ainda nesse ponto aqui, lembra que o Senhor também os chama a curar. Nós não podemos esquecer que o Evangelho é um santo alívio às dores e necessidades de uma humanidade assolada pelo pecado. Atos 10, Lucas registra aqui a pregação de Pedro. E Pedro, quando fala de Cristo, diz em Atos 10, 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, pregando e curando, ele diz aqui, a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É o resumo do que Cristo comissiona os discípulos, falar, exorcizar e ajudar as pessoas. Sendo assim, irmãos, o nosso chamado, o nosso discipulado é a missão que nos foi confiada como igreja. Nós temos que entender que nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que enfrentar a oposição que se levanta contra o testemunho cristão, que vem por parte de Satanás, e que isso não deve nos paralisar na prática do bem. Que geralmente a gente desvanece. Quando vem a luta, a gente desvanece. Jesus andou por toda parte, pregando o Evangelho, expulsando os demônios e fazendo o bem. E isso é o que nós somos chamados como discípulos a fazermos também, que Deus nos ajude. Nós temos que falar a verdade, sermos firmes nas batalhas e não nos cansarmos de fazer o bem. Então, vamos continuar no próximo domingo. Somos chamados para sermos seus discípulos numa escolha de amor que procede do Pai, Filho, no poder do Espírito, que nos chama de forma eficaz para estarmos com Ele e para essa santa missão. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela verdade do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para Ti. Que essa seja uma noite em que Tu chame mais discípulos para Ti e que Tu fortaleça os Teus discípulos para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.